Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos à nossa revisão de hoje sobre o Present Simple. Como eu disse a vocês na aula anterior, esse tempo nós usamos para falar sobre rotinas, né? Coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, os hábitos que a gente tem, mas também é usado para falar sobre verdade universal, tá? Eu lavo meus cabelos uma vez por semana, é um hábito, então eu uso o present simple, né? Os peixes vivem na água, é uma verdade universal, tá? Toda criança tem direito à escola, é um fato, é uma verdade, né? Então vamos aos exemplos. She washes the dishes every day. You make delicious cakes. Tá? Todas as duas frases estão no present simple. E nós estamos falando sobre nossas ações do dia a dia, mas que não estamos fazendo agora. Quando nós construímos uma frase no present simple na forma afirmativa, então o esquema é semelhante ao que a gente usava com o verbo to be, né? No presente também, mas só que o verbo to be é um verbo auxiliar. Então, primeiro nós usamos o sujeito, depois o verbo principal e o complemento. Na nossa revisão de hoje, nós vamos continuar falando só sobre os 5 pronomes que estão aí de azul, um azul mais forte e outro azul mais clarinho, que é o I, you, we, you e they. Que esses 5 pronomes, I, que é a primeira pessoa do singular, you, que é a segunda pessoa do singular, we, primeira do plural, you, segunda do plural, e they, terceira do plural, esses 5 pronomes, a gente usa o verbo sem acrescentar nada nele. Do mesmo jeito que o nome do verbo, a gente vai usar, por exemplo, se eu quero o verbo break, eu vou usar para I, para you, break, para we, para you, para daí break do mesmo jeito, um nomezinho. Se eu usar o make, que é o verbo fazer, para I, para you, make para we, you e they, make da mesma forma. Então, o verbo não muda. Por isso que em inglês não pode haver oração sem sujeito, justamente porque o verbo, ele fica igual em muitas pessoas. Por exemplo, nós em português nós dizemos aí, vamos ao cinema. Bem, se eu for escrever essa frase, vamos ao cinema, em inglês, eu tenho que dizer quem é que está indo para o cinema. Então, eu tenho que usar o pronome. Nós vamos ao cinema. We go to the cinema, ou to the movie. Tá? Então, tem que ser usado. Então, se eu passo uma frase da afirmativa para a negativa, como nós estamos falando de verbo principal, nós precisamos usar um auxílio para colocar essa frase na negativa. Que auxílio é esse? É o do, o auxílio do do. Esse do, ele não tem tradução, tá? Ele não tem. Se você for no dicionário, você vai encontrar, claro, como o verbo principal é o verbo fazer. Mas em frases negativas e interrogativas, esse do não tem tradução de jeito nenhum. No caso da negativa, só vai ter o não, que é o not. Então, primeiro eu vou usar o sujeito, depois do not ou don't, que é a forma contraída, e o verbo principal no infinitivo sem o to, que é o nome do verbo, o complemento e o ponto no final. Então, por exemplo, you make a cake, está na afirmativa, eu quero colocar na negativa, eu boto you don't make a cake, tá? Eu botei aí na contraída, mas eu também poderia colocar you do not make a cake, tá? We watch a good film, ou a good movie, né? Nós assistimos a um bom filme. Aí, na negativa, we do not watch a good movie. Veja que não mudou da afirmativa para a negativa, o verbo principal. Repare que em cima é watch, embaixo watch, do mesmo jeito, só entrou o do not, ou na negativa contraída, we don't watch a good movie. Tá? Na interrogativa, quando nós queremos fazer pergunta, então a gente vai usar o do na frente do sujeito. Então vai ficar do mais o sujeito mais o verbo no infinitivo sem o to, mais o complemento e a interrogação no final. Então, se eu digo
You make a cake. Eu quero na interrogativa, eu vou colocar o do na frente, repito o resto todinho, botar a interrogação no final. Do you make a cake? Né? We watch a good movie. Veja, só eu colocar o do na frente, ó. Do we watch a good movie e botar a interrogação no final. Tá? Bem, se a gente vai responder uma pergunta em inglês, dando resposta curta, que é short answer, se for na afirmativa, você vai usar yes, vírgula, você coloca o sujeito, no caso I, you, we, o they, mais o do e o ponto do final. Se você vai dar a resposta negativa, você vai colocar o no, o sujeito, o I, o you, o we, o they e don't. Lembre que tem que ser na forma contraída, tá? E o ponto. Então, na pergunta, do you make a cake? Aí eu vou dizer, yes, I do. Né? Lembra que pergunta com you se for singular, resposta com I. Na negativa, no, I don't. Não, eu não faço. Do we watch a good movie? Yes, you do. Pergunta com we, resposta com you. Só o they, esse they aqui, se a pergunta for com they, a resposta é com o mesmo they, não muda, tá? E se for na negativa? No, you don't. Pronto. Tá? Vamos agora à atividade. Vocês irão responder a atividade do livro da página 150 e lá está dizendo o seguinte: agora leia o texto abaixo para verificar suas previsões. Observe que faltam algumas palavras no texto, mas não se preocupe com elas agora. Tá? Então, aqui tem um texto, vocês vão ler, né? A Day in the Life of a Student at a Monarch Winter Home in Mexico. Né? Então, aqui vai falar sobre um dia na vida dessa estudante aí. E nesse texto, né, every Monday morning, tem uma estrelinha, tem umas estrelinhas nele. Aqui, essas estrelinhas, eles estão faltando os verbos aí. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Existem alguns verbos ausentes, que são aquelas estrelinhas de lá. No texto acima, substitua cada ícone por um verbo da caixa abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, você vai ter que colocar o verbo eat, finish. Eat é o verbo comer, finish é o verbo terminar, go é o verbo ir, help é o verbo ajudar, play é o verbo jogar, brincar ou tocar, e sing é o verbo cantar. Tá? Vocês vai ter que, de uma certa forma, traduzir o texto para poder ver qual desses verbos vai se encaixar em cada estrelinha daquela. É um para cada estrela. Sexto, por que os verbos do texto acima estão no simple present? Né? Escolha A ou B e escreva a resposta no seu caderno. Então, por que esses verbos eat, finish, go, help, play, sing estão no simple present? É para falar sobre fatos ou é para falar de uma rotina, de um hábito? Então, você vai ler o texto e vai ver se lá está falando daquela garota é fato, que está falando daquela garota é fato, ou se é rotinas, ou se é hábito dela, tá? Sétimo, com base no texto A Day in the Life of a Student at Monarch Winter Home in Mexico, escolha o item correto que responde a cada pergunta abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, todas essas perguntas vocês vão responder de acordo com o que estiver escrito naquele texto. Então, na letra A tem assim: Do children sing the Mexican national anthem every day? Ele está perguntando o seguinte, que as crianças, né, elas cantam o hino nacional mexicano todo dia. Então, se lá estiver dizendo que sim, você vai dizer yes, they do. Tá? E se não, você vai dizer no, they don't. Uma coisinha aqui, ó. Aqui tem esse they, porque ele substituiu o sujeito daqui, que é children, que são crianças. Crianças está no plural, por isso que aqui tem um they. Aí tem agora B. Do classes
start at 8 a.m. Ele está perguntando se as aulas começam às 8 horas. Se sim, você vai dizer, yes, they do, quer dizer, as aulas começam, né? Ou, se não, no, they don't. Say, do students play games during the school break? Né? Os estudantes jogam videogame, né? Jogam videogame, games, né? Durante o intervalo na escola. Se sim, yes, they do. Se não, no, they don't. Isso aí é para marcar, ok? Bem, gente, finalizamos nossa revisão por aqui. Respondam a atividade direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, né? Vai respondendo, então comigo mesmo, não tem problema, pode entrar em contato comigo. Até aqueles que não são alunos meus, se tiver meu contato, tá? Será um prazer ensinar qualquer dúvida que tenha. Forte abraço, até a próxima aula, se Deus permitir.